Eu saúdo aqui o Leonardo, que está assistindo a gente da Colômbia. Ele é doutorando da Federal do Amazonas, mas ainda se encontra na cidade dele. Então, da Colômbia a Piauí, a gente vai estar passando por Manaus, passando por Piracicaba, né, passando por São Paulo e Guarulhos, né, e tantos outros municípios que a gente não sabe, mas que estão aqui com a gente nesse espaço mais do que representativo. São José dos Campos, né? Vamos lembrar também que está aqui presente. Então, gente, nessa disciplina hoje, a gente vai ter a alegria de ouvirmos a discussão do Gustavo de Andrade Durão, mestre e doutor em História da África, graduado na PUC do Rio de Janeiro, fez História da África comigo, da minha segunda turma de História da África na minha existência. Então, Gustavo, tudo que eu falei contigo, me perdoe, que bom que você superou todas as falhas que eu cometi contigo e foi muito além, está aí, excelente. E o Gustavo, ele faz algo que na historiografia, Leonardo, brasileira, é novo, ele inovou, ele traz essa discussão do pan-africanismo para a história. A literatura aqui já fazia isso há muito mais tempo. As ciências sociais, de uma certa forma, também. Mas a história é bem mais recente, essa discussão. Então, o Gustavo faz essa aproximação pan-africanismo e negritude, que eu sempre achava que tinha que ser feito, e o Gustavo efetivamente faz, e no doutorado ele avança depois nessa discussão, abordando também o Fanon, né? Mas esse artigo dele é da transição mesmo, né? Do mestrado para o doutorado, na minha percepção, né? De uma pessoa que conhece o Gustavo já de muito tempo e que tive a oportunidade de observar a construção intelectual do Gustavo. O Gustavo, ele tem um aspecto interessante e importante que vocês vão perceber em autores que trabalham com África, vamos dizer, com África que tenha passado pela experiência colonial portuguesa. Ele usa o francês como língua de discussão acadêmica, mas também como língua dos intelectuais do pan-africanismo e da negritude que ele trabalha. Então, também, assim como no caso da Nigéria, que o Chinua Achebe consegue tornar o inglês uma língua de expressão da intelectualidade nigeriana, o Gustavo tem um cuidado raro, rico e difícil de ter percebido essas nuances desse francês das Antilhas, do antigo Império Colonial francês, mas não fazendo um olhar da França para as colônias, mas olhando, que eu acho que é o grande mérito do Gustavo, é a grande contribuição dele no nosso meio acadêmico, é esse diálogo Antilha-África, né? Compreendendo esses autores, trabalhando com a narrativa desses autores. Vocês vão ter a chance de ouvi-lo, muito melhor do que ouvi-lo através de mim, né? Vocês vão ouvi-lo diretamente, mas eu quero chamar a atenção, sim, que ele é um autor de articulação, não do pan-arabismo ainda, mas do pan-africanismo e negritude. Eu saúdo aqui também o Ricardo Costa, que está aqui com a gente, que é um amigo que resolveu ser aluno, sabe? Tipo, não tem nada que fazer segunda-feira à tarde, né? Então, ele resolveu ser aluno, está aqui, mas é um amigo querido, e a gente vai estar fazendo esse diálogo. Antes de passar a palavra, eu só vou pedir para a Aline fazer o esclarecimento com relação ao formulário dos grupos, que isso é importante, porque essa aula do Gustavo hoje vai entrar em temas de vários seminários, então, grupos de seminários estejam atentos também. Aline, dá para você abrir o microfone? Como é que está aí a conexão? Aline Rosa. É que o negócio hoje está instável também. Só um minuto que ela pediu. A gente faz esse esclarecimento e aí a gente passa a palavra ao Gustavo. Agradeço a todos que consigam manter o vídeo aberto, né? Uma forma de acolhida, da gente se ver. A participação de vocês também é muito importante, porque esse é um curso que a gente está construindo e o Gustavo foi pioneiro nessa junção. Então, o texto dele tem referências muito diferentes que ele conseguiu criativamente unir, fazer um trabalho erudito, mas, por exemplo, é um pouco como a gente ainda faz aqui, né? A gente tem que trazer autores muito diferentes para conseguir construir uma fala
né, não tem uma bibliografia bonitinha para o curso, né? A gente juntos aqui na discussão é que a gente está construindo. Pronto, Aline, na hora que você quiser, a palavra é sua. Pode, pode. Tá certo. Todo mundo consegue me ouvir certinho? Sim. Ah, então tá bom. Então, sobre os seminários, o aviso é mesmo só para quem estiver escolhendo ainda o seminário, para que não escolha mais o grupo 1, porque já teve uma lotação. Para quem tiver que ser realocado, em breve eu vou entrar em contato para a gente poder realocar para outros grupos, porque tem grupos que estão com nenhum participante e outros que estão com 10. Então, a gente vai entrar em contato logo menos para poder ver isso. E ainda agora, no comecinho de maio mesmo, na primeira semana de maio, a gente já vai entrar em contato. Não fiquem preocupados, tá, com dar tempo, porque vai dar tempo, vai ser logo na primeira semana. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma coisa. Palestra do dia 10. A palestra do dia 10. Ah, sim, na palestra do dia 10. Até o momento só teve 2 inscrições, então é importante que vocês deem uma olhada. A gente já mandou por e-mail o link, o cartazinho também. Se vocês quiserem divulgar também esse cartaz, não tem problema. Mas se inscrevam quanto antes para que a gente consiga se organizar. Tá, tem mais uma questão. Sobre os seminários, a gente tem uma planilha com o horário certinho, o horário e a data certinho de cada um que escolheu, para poder ver certinho quem escolheu primeiro, quem escolheu depois, porque aí a gente dá preferência por quem escolheu primeiro, né, obviamente. Então, fiquem tranquilos, a gente está organizando tudo certinho, e os documentos e o Docs também com a lista de pessoas. E aí, logo menos, a gente vai estar mostrando para vocês, vai estar disponível para vocês essa planilha, para que vocês confiram e que a gente faça essa realocação de uma forma mais democrática possível, tá bom? Acho que é só isso. Gente, eu peço a todas e todos que se inscrevam na palestra, por quê? Porque a gente já vai fazer pelo Zoom, que é financiado, não vamos fazer pela plataforma da Unifesp. Infelizmente, a gente vive uma situação que palestras da nossa área temática são invadidas por hackers, por situações difíceis. Então, mesmo quem é aluno, a gente pede que se inscreva, tá? Eu vou pedir hoje a monitoria para reenviar o link do dia 10. O dia 10 é o dia da aula unificada, que vespertino e noturno vão se encontrar, porque é o dia que a gente vai comemorar o centenário da Ruth de Souza. E a gente está vindo nessa discussão de panafricanismo e negritude, vai fechar a última aula de panafricanismo e negritude falando sobre a Ruth de Souza, com um professor doutor que fez o seu doutorado sobre a Ruth de Souza e que ganhou um prêmio com esse doutorado. Então, ele vai estar aqui compartilhando com a gente, tá bom? Bom, gente, para a gente poder aproveitar bastante o Gustavo, que já são 15 para as 3, eu vou passar a palavra ao professor que está falando com a gente diretamente de Teresina, tá bom? No Piauí, ele é professor da Universidade, Ricardo, você vai amar, Estadual do Piauí, campus Serra da Capivara. Só lá que ele está dando aula, só nesse lugar máximo, do máximo. E eu fico muito feliz de que essa turma e todas as turmas expressem as nossas andanças. Tem um pouquinho do Brasil, tem um pouquinho da Colômbia aqui, a gente se unindo. E só um aviso ao Leonardo e ao Ricardo, curiosamente na minha tela está um do lado do outro. Depois, vocês, lá no grupo, lá do WhatsApp, procurem combinar, porque eu estou pensando de vocês fazerem alguns seminários juntos, porque vocês são artistas, né? E vocês têm várias interfaces que dá para a gente estar conversando, tá bom? Bom, com isso, eu passo a palavra ao Gustavo. Seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, Patrícia. Obrigado aí a todos e todas. Né? Alguns eu já conheço, outros estou conhecendo agora. Muito bom ter, né, esse convite para falar aqui, para conversar um pouco com vocês e ouvir também
um pouco de vocês em relação a esse trabalho, né? Não é jogando confete, não, mas nada disso seria possível se não fosse a professora Patrícia, que incentiva pesquisas múltiplas, diferentes, e, enfim, de outras naturezas, que não aquela hegemonia da gente só falar sobre as religiões, a religião afro, vamos supor, ou só falar sobre Angola e Moçambique, porque está mais fácil, que a gente, né, fala de português, então fica mais... Então, graças à professora Patrícia, a gente conseguiu ter uma diversidade aí na academia, né? Eu chamo a atenção para o período que a gente está vivendo, que é um período muito especial, muito interessante, no sentido de que, quando eu comecei a estudar a África, né, não vou falar da Patrícia, vou falar quando eu comecei a estudar a África, não tinha quase nada sobre a África, tinha pouquíssima coisa sobre o movimento da negritude, né? Então era muito complicado, tinham que ter leituras no mínimo em inglês, em espanhol, em francês. Então, ou a gente ia ler na antropologia, na sociologia, né? Não fazendo aqui um radicalismo com a história, porque eu me considero interdisciplinar, em certo sentido, né, a nossa influência lá na PUC do Rio foi muito ligada à história cultural, né, à história das ideias, pensar, né, uma história como uma representação, não essencialmente a história dos movimentos sociais, muito embora eu tenha esbarrado e tenha me aprofundado de uma certa maneira nesses movimentos sociais, no que não sou eu que chamo, mas o professor Papanidjai fala, né, um movimento negro internacional que ele pesquisa. Então, só para falar assim, né, o meu lugar de fala, o meu local, né, é a academia, né, meu lugar de fala, sobretudo, é a academia. Eu não estou inserido numa perspectiva de especialista na área do movimento negro, mas eu, por conta do meu mestrado, do meu doutorado, eu acabei entrando nessa área de entender o que seria a formação desse movimento negro internacional, e daí esbarrar com a temática do panafricanismo, que no começo era muito complexa para a gente, né? Não me lembro se está nesse artigo, mas tem um texto do Tony Martin, que ele fala das origens do panafricanismo, e ele vai lá desde, sabe, o primeiro africano escravizado no tráfico até agora. Então, assim, é muito complicado a gente conceituar o panafricanismo, porque ele tem um sentido romântico, ele tem um sentido político, ele tem um sentido nacional, né, que para a gente talvez não faça tanto sentido, né? Mas tem um né? termo que é conceito, que designa N coisas, é altamente polissêmico, né? Exatamente. E um pouco a gente vai tentar passar por alguns sentidos dele nesse curso, nós não vai chegar a todos, tá, gente? Só os mais conhecidos. Isso. Eu queria que alguém pudesse passar por quem é que está responsável para apresentar, por favor, o meu PowerPoint, para não ficar aqui. Por gentileza. Saturno. Obrigado. Porque só para ter uma baliza, mais ou menos, embora aqui no artigo, né, eu tenha mudado algumas perspectivas, tenha mudado não, agora para a apresentação eu fiz um recorte, não dá para apresentar o artigo inteiro, né? Então, para pegar aqui um pouco dessa narrativa que eu construo. Esse artigo foi uma recuperação, né, das temáticas que eu já vinha perpassando desde o mestrado até o doutorado, né? Estou para publicar o meu doutorado, né, em forma de livro, em que eu aprofundo um pouco, tem um capítulo especial sobre o que seria esse conceito de panafricanismo, onde eu trabalho alguns teóricos importantes nas vertentes desse panafricanismo, levando em consideração a trajetória intelectual de Leopoldo Senghor e de Frantz Fanon.
Mas esse artigo, ele esbarra, né, não só no panafricanismo, mas numa narrativa pós-colonial que engloba uma teoria pós-colonial, acho que era esse o meu ponto de fala, que é por que o panafricanismo numa narrativa pós-colonial? Porque, como a Patrícia comentou, falou no começo, a história pouco se apropria desse conceito e o explica. Então, por ele ser polissêmico, ele vai se confundindo. Eu passo um minuto, tá? Então, gente, só um instantinho, o professor ele vai ter que fazer uma interrupção. Enquanto ele está fazendo a interrupção rápida, a gente continua aqui um pouquinho. Então, gente, é o seguinte: a história, de uma maneira geral, ela tem uma dificuldade de lidar com os temas da África no século XX, porque são considerados temas da história contemporânea e do tempo presente. Há muito pouco tempo que a história no Brasil, eu diria, nos últimos 10 anos, tem um papel forte de trazer os temas da história da África contemporânea para a história propriamente dito. No meu processo de formação, eu tive muito mais que consultar, que ler, né? Por exemplo, muita gente da antropologia, da literatura, para depois trazer essa discussão para a história. Quando eu fui fazer o meu pós-doc em Bordeaux, na França, o tema da África contemporânea não era um tema de história em Bordeaux, era um tema do Departamento de Ciência Política. Então, meu primeiro pós-doc foi em ciência política, né? Por causa dessa questão. O segundo na Itália, que foi em história, né? Porque o meu supervisor era uma pessoa da história contemporânea, ele não era da história da África, mas o cara era da história contemporânea, e eu dialogava com os centros africanos. Eu tinha 2 professores que me supervisionaram no segundo pós-doc. Pronto, Gustavo, a palavra é sua. Me desculpe, mas foi rapidinho. Então, que acontece? Qual é a minha perspectiva, né? Como é que eu comecei a fazer esse trabalho? Dentro do meu trabalho de pós-doc na Universidade do Rio de Janeiro, quando eu estava fazendo meu pós-doc voluntário na PUC do Rio, eu trabalhei com a professora Regiane Matos, a perspectiva do panafricanismo, interligar essas narrativas historiográficas do que a gente comumente chama, né, de lusofonia, francofonia, né, anglofonia, mesmo que isso esteja atrelado de um ideal colonial, de um ideal que coloque em relevo a língua do colonizador e não a expressão dessas sociedades. Mas, como é um conceito de uma narrativa pós-colonial, uma narrativa inspirada pela teoria pós-colonial, e aí não sei se tem alguém ligado aqui a letras, mas eu recomendo a leitura da obra do Bill Ashcroft, que é Empire Writes Back, né, o Império Escreve de Volta, que eles colocam lá que a escrita do Rolson Inca, do Franz Fanon, do Leopoldo Sangó, fundaria uma perspectiva pós-colonial. Quer que eu escreva aqui? A Elisa pediu para você escrever. Pronto. Bill, depois eu confirmo, mas acho que é isso. Ashcroft, The Empire Writes Back. É um clássico bem. Eu até fiquei animado, que eu falei assim, nossa, tipo, Empire Strikes Back, né, do George Lucas. Não, o Empire Writes Back por causa do, né, o Império escrevendo de volta. Então, é a representação daqueles colonizados, dos súditos coloniais, sobre essa realidade colonial. Então, eu só estou fazendo essa explicação para dizer que o começo, eu vou correr um pouquinho, peço para Saturno, se puder passar já o slide, eu vou correr um pouquinho, porque não deu para eu fazer aqui, nem vou fazer para não ficar chato, uma mini revisão bibliográfica que eu fiz. Eu fiz eu fiz uma busca no JSTOR, na base Cielo, o panafricanismo,
né? E à época vieram muitas coisas, né? Principalmente em inglês, né? Se você botar panafricanismo. Só que eu priorizei a literatura brasileira, preferi o que estava escrito na nossa língua, para a gente justamente ver como é a construção desse conceito, como ele está estabelecido por alguns desses autores, né? Então, vocês vão ver lá no artigo, né? O Paim que eu usei, né? Alguns pensadores, uma galera da Letras, então, né? Isso está muito ligado a gente tentar entender o que é que a história está entendendo como panafricanismo, qual é a conceituação disso para a gente, né? Então, o desafio aqui, no caso, não é só entender o panafricanismo, mas é ver essa ligação do pós-colonial. Tá? E, para muitas pessoas, o pós-colonial, ele atua como um guarda-chuva. Ah, não sabe o que falar? Você usa um guarda-chuva, fala que é pós-colonial. Mas, se vocês preferirem, né, vocês podem falar que esse conceito de panafricanismo, ele é importante para os estudos subalternos, tá? Para a perspectiva dos estudos subalternos. Por quê? Em primeiro lugar, ele centraliza a Europa das narrativas. Por mais que a gente vá ler na língua inglesa, sejam autores europeus, ele faz esse esforço de centralizar uma narrativa europeia do saber, uma narrativa das nações europeias. Por que ele é difícil de ser atingido? Porque ele não fala das realidades da Inglaterra, da França, de Portugal, da Alemanha. Ele fala de uma realidade de vários espaços imaginados, tá, entre aspas, do que seria essa África, de uma África imaginada. Então, o panafricanismo é ligado ao pós-colonial, é essa abordagem não essencialmente cronológica, mas fundamentada nos personagens históricos que foram responsáveis pela divulgação desse conceito, né? Eu não fiz isso, mas deixo para as novas gerações, para o pessoal mais animado, mais empolgado, quando ele começa a aparecer, quando esse conceito começa a aparecer, no Du Bois, que a gente vai ver daqui a pouco, qual é o primeiro texto acadêmico, documento histórico, né, no texto acadêmico eu digo, qual é o primeiro documento histórico que panafricanismo aparece, né? E eu peço, Saturno, passa para mim, por favor. Eu já aviso de antemão que uma das pessoas que defendeu o conceito e lutou assim, por ele de uma certa maneira foi o Basil Davidson, né, que fala dessa perspectiva pan-africana no sentido justamente de retomada das identidades nacionais, mas não de forma isolada para a África, mas de vários países dentro do continente, né? Seria justamente esse momento no final da Segunda Guerra Mundial, na queda dos regimes autoritários, dos impérios coloniais, a queda, o fim do mandato colonial, você tem novos espaços políticos reivindicando transformações, reivindicando histórias, como a gente viu do Chinua Achebe, do que seria uma história antes da chegada dos colonizadores, o que seria esse mundo antes dos colonizadores. Para o Basil Davidson, que é um autor que quem vai para os estudos africanos ouve falar muito dele, ele acha que ele vê isso como panafricanismo, que é essa emergência, essa reivindicação de identidades. Tá? Ricardo, você tem essa discussão na antropologia um pouco, né? Como é que essa questão dessa reivindicação de identidades, de um passado não colonial na antropologia? Estão me ouvindo? Sim, sim. Não, eu estou cruzão nessa história, né? Que eu estou pesquisando agora para o meu TCC. Então, não tenho muito o que falar a respeito, não. Eu estou aqui muito interessado na discussão. Eu vi o texto, achei muito interessante para mim, porque eu estou pesquisando, mas não sei se eu tenho nada a acrescentar, não, a falar a respeito disso. Eu tenho um monte de perguntas que eu vou ir soltando depois, quando puder. Tá certo, tá certo. Pode seguir. Ô, Leonardo, você gostaria de fazer algum comentário sobre isso, sobre visões de panafricanismo, ou como você aprendeu na sua experiência? Oi, boa tarde. Bom, realmente eu não sei, porque eu tinha lido sobre o Walter Mignolo,
que ele fala de uma ideia da América Latina. E quando eu comecei a ler o texto que enviaram, parece o panafricanismo como um movimento dos Estados Unidos com as Antilhas, e aí eu respondi muitas dúvidas que eu tinha, porque não tinha uma integração na ideia de América Latina com as Antilhas, que era, eu achei que era mais pela língua, né, que é diferente, porque de fato até com o Brasil a gente fica um pouco distante por causa da língua, mesmo sendo América Latina, né, e acontece com o Haiti. Então, nessa questão, eu já fui resolvendo essa dúvida de por que não estavam tão ligados todos aqui, porque aí, mas tem outro livro que eu estava procurando, anterior ao Walter Mignolo, acho que esse livro é publicado em 1950, 60, e ele também vai falar sobre esse projeto da América Latina, mas o problema da América Latina era que ele não integrava realmente os negros. Então, era uma questão bastante importante, que eu acabei, que é um texto que eu sempre coloco, eu dou aula da arte na América Latina, e eu sempre coloco esse texto para definir, porque na história da arte da América Latina, você só encontra artistas brancos ou mestiços, como aqui a gente fala, que não, assim, não é que seja branco, é que não são nem pretos nem índios. E é como fala o Walter Mignolo. Os subalternos seriam os não brancos. Tá? Não brancos. No Brasil eu colocava que eu era pardo, né? Que aqui essas ideias raciais que colocam nos formulários, essas coisas, aí eu sempre ficava confuso, porque aqui mestiço seria o pardo, e bom, enfim. Aí eu acho bem interessante nesse sentido de por que não tem mesmo essa integração, porque acho que na América Latina, tipo assim, tem movimentos negros, tem, mas acho que não são tão fortes e não são tão integrados, tipo assim, com os outros países da América Latina. Na verdade, eu desconheço, mas eu sei que o movimento negro aqui é bem, assim, recente, mas se já é difícil unir os países da América Latina, sim, já fica ainda mais difícil, então, tentar unir, então, fazer essa união, esse diálogo entre os negros que falam espanhol, que falam francês, que falam português, e os que falam inglês. Então, acho aí mais complexo ainda, e aí já com esse texto, eu já entendi, então, de certa forma, por que isso não acontece, tá? Que a gente quase não dialoga com esses países, e o que diz o Walter Mignolo é justamente isso, ele fala uma frase assim que os negros não têm o problema de se sentir na América Latina porque são negros, os indígenas tampouco. Aí o problema é a gente, como eu, que nem podemos ser europeus, nem somos negros, nem somos indígenas. Então aí ficamos nessa. Mas aí eu já entendi mais ou menos como é essa questão do panafricanismo e por que então, e acho que é uma questão que sempre fica na minha cabeça, que é a questão da língua. E acho assim, a língua, até hoje em dia, mais ou menos, a gente está se aproximando, está dialogando mais com o Brasil, tá? E era quando o Gustavo falou que ele teve que ler coisas em espanhol, e a gente tem que ler coisas, e aqui também temos que ler coisas do Brasil. Só que ainda acho que a língua talvez fortalece ou impede esses processos. É isso. Está com o microfone desligado, professora. Obrigada, Leonardo. Eu só queria que a Cíntia comentasse um pouco. Cíntia, na sua trajetória, nas suas leituras, ela trabalha com cinema americano, com desenho, né? Desenho animado. O que você já viu dessa discussão de um panafricanismo, o que seria esse panafricanismo na sua visão? O que você já aprendeu? Também, se não aprendeu, não tem importância nenhuma, pode falar também. Eu não cheguei a ler nada, né, nas minhas pesquisas ainda, porque como eu trato das representações dos negros nos desenhos, então acaba sendo mais como os brancos estão vendo esses negros, né? Então não acabam retratando eles com essa ideia do pan-africanismo, né? Até acaba dividindo eles em diferentes, né, categorias, por assim dizer. Tem as representações dos africanos, né? Os africanos são selvagens, né, canibais. Tem os negros nos Estados Unidos, que eles podem estar tanto num contexto de escravidão, né, escravidão feliz, lá colhendo as coisas, aparecendo em algum momento, algum desenho assim, ou se não também, às vezes, dentro das próprias cidades, né, da farra, diversão, jogos.
e toda essa questão. Então, mesmo com essas diferenças, eu acredito que dá para pensar, talvez, nessa ideia de que os americanos, né, os brancos que estavam desenhando esses negros, poderiam estar vendo eles como tudo vindo de um mesmo lugar. Né? Eu acredito que, acreditando que os africanos são selvagens e traçando essa linha, né, de que os negros que estão nos Estados Unidos vieram da África, então por isso que eles teriam o comportamento que eles chegam a mostrar, né, nos desenhos. Eu acredito que seja nisso. Agora, fora da pesquisa que eu vi sobre panafricanismo, foi mais em filmes, né? Eu acho que agora foi o próprio filme do Malcolm X, né? Que acho que aparece essa ideia, se eu não me engano, ou se eu estou confundindo com algum outro, de que todos, né, eles acreditam que tem uma identidade em comum, né, que seria essa identidade africana. É mais ou menos isso que eu sei que posso contribuir. Obrigado, Cíntia, excelente. Professor Gustavo, a palavra é sua. Então, vou voltar. Muito obrigado pela ajuda aí, as questões. Só queria saber, o professor Leonardo é de onde? Eu sou colombiano, sou da Colômbia. Da Colômbia, tá. Então, só para falar, assim, né, que agora, recentemente, eu lancei o livro do Leopoldo Sangor, e em português, foi o primeiro livro, né, assim, em português do Sangor, né, essencialmente sobre ele, mas nas minhas pesquisas eu vi, por exemplo, muita coisa traduzida em espanhol do Sangor, muita coisa traduzida sobre o Fanon em espanhol, do Césaire em espanhol, então, né, eu acho, assim, na minha visão que estou de fora, tem mais coisa em espanhol do que em língua portuguesa, né? Tem mais coisas, não sei se é pela aproximação com a Espanha, não sei, realmente era também uma coisa que a gente poderia pensar. E o professor Walter Mignolo, assim como o professor Aníbal Quintano, acrescentam bastante, né, nessa questão do pós-colonial, do decolonial, e movimentam aí esse debate. Então, eu penso que também é uma maneira interessante da gente começar a preencher certos vácuos que ficam aí nessa historiografia, né? Então, voltando assim um pouco aqui, o que a gente, quando a gente vai estudar o pós-colonial, né, eu coloquei aqui, a teoria para abordar uma multiplicidade existente dentro das narrativas no âmbito colonial, tá? Aí eu recomendo a leitura do texto do Stuart Hall, né, está naquela coleção da diáspora, que é Para quando pós-colonial. E lá ele insere o pós-colonial numa perspectiva das produções dos colonizados, entre aspas, súditos, né, ou dos escritores, pensadores que pertenceram a essa época. Então, é só para dizer que isso está mais ou menos encadeado aí nesse espaço, tá? Que mais? Obrigado, Saturno. Então, as ideias do panafricanismo, apesar de oriundas fora da África, não impossibilitaram a chegada da independência. Muito menos foram esquecidas, de certo que elas podem ter presidido o grande ano da independência, 1960, quando, ao menos, né, 16 colônias africanas atingiram as suas soberanias. Então, o Basil Davidson começa a escrever, né, nesse âmbito de transformação, de mudança das identidades nacionais. Então, é a primeira vez que o movimento africano, né, o continente africano, começa a ter as suas representações de independência, os países começam a se tornar independentes, como o Mali, como o Senegal, Costa do Marfim. Isso não gera um sentimento só de liberdade individual, mas de liberdade coletiva. Os projetos que virão depois, como o projeto de Frantz Fanon, projeto de Amílcar Cabral, eles vão demonstrar o quanto há uma ideia de uma libertação
coletiva para a África. E essa libertação coletiva também traz uma agenda coletiva. Então, diferente do que... Diga. Liga o microfone. É a primeira vez que eles estão vendo esses nomes, esses termos. Então, o Basil Davidson, ele era espião, né? Ele era espião norte-americano, e ele começa a acompanhar os processos de libertação na África e se identifica e muda de lado, passa a apoiar. E Ricardo e Leonardo, o Basil Davidson, ele começa a fazer um esforço que vem muitíssimo influenciado pela negritude, de provar a riqueza cultural e artística da África, né? Essa ideia de que há uma alma negra que se mostra nas artes, nos monumentos, há uma essência negra que se mostra na perspectiva da beleza, da estética, do progresso. Não à toa é na década de 60 que começam os concursos de Miss Mundo, Miss Universo, tá? Então, essa ideia de que você pode trazer a riqueza e a diversidade pela beleza. Beleza. Mostrar do livro, né? Foi uma coisa incrível, né? Esse material que ele levanta. Ele começa aqui com a corte de Mansa Musa, que é a corte no Mali, né? A visita, né, do antigo rei do Mali a Meca, né? Então, uma corte suntuosa que, segundo a tradição oral, pavimentava as estradas de barras de ouro até chegar a Meca, né, do Império rico e formoso, numa perspectiva assim, totalmente contrária, né, do que aparece nessas representações, e ele traz algo importante, muito importante, para a década de 60, mapas de África que mostram deslocamento, populações, circulações de riqueza, né, e propondo também outras datações, que ele vai também incorporar da literatura acadêmica, que questiona os marcadores da história da Europa para todos os períodos históricos, de todos os povos do mundo, né? E ele vai incorporar a questão, né, da chamada do estudo da arte antiga, né, de se olhar para o que a gente chama de pré-história, não mais chamando de pré-história, e ele faz para a época, desculpa, gente, ele faz para a época fotos maravilhosas, porque ele era um excelente fotógrafo, né? Ele se expressa artisticamente por foto. Então, olha as fotos que ele faz para mostrar a grandiosidade da África. São fotos de 1961, gente. São fotos maravilhosas, né? E ele dá rostos a essa África também, e tem essa ideia, né? Por exemplo, né, de mostrar a antiguidade da presença negra na história universal. Então, ele vai nos afrescos, né, nas esculturas, no que se encontram, né, em pintura e arte, escultura mural também que ele traz para a gente ver, né? E aí ele mostrando, né? Isso aqui na Etiópia, né? Os antigos sítios arqueológicos. Isso é muito novo. É que hoje a gente já tem um material vastíssimo sobre isso. Mas nessa época esse livro é histórico e ele chama África, a história de um continente. Não numa perspectiva colonialista, mas numa perspectiva profundamente ligada a essa ideia da negritude, de que através das artes, da suntuosidade, da estética, pessoas, objetos, imagens podem traduzir essa essência, uma essência bela, tá? E ele tem contato com arte também, produzida na região dos Yorubás, faz coisas maravilhosas também, Ricardo, nesse sentido, né? Mas só para a gente saber de quem que o Gustavo está falando, que não é uma figura pouca, é uma figura extremamente importante. Obrigado, Gu. Tudo bem. Até fui voltar aqui, né, nas minhas referências, é um livro, né, que é Which Way Africa? The Search for a New Society, né? Então, eu não sei, não pesquisei ainda, né, mas esse aí que você mostrou, Patrícia, está em português? Inglês. Eu comprei no doutorado, quando eu estava no doutorado. Comprei então, na Itália. Comprei no doutorado na Itália. Esse livro, só para dizer, ele é publicado em Nova York e ele é de 1966. A publicação dele é 66. Mas a pesquisa começou em 62. Escrevo sim, Leonardo. Eu também queria.
Bom, então, assim, só para a gente ver também um outro fator, né, que está dentro aí da perspectiva metodológica, a gente não tem tantas traduções, assim, desse material, né? Não tem um texto que eu saiba do Davidson escrito em português, né? Então, assim, pode ser que, né, a gente ache algum lugar, mas nessas editoras antigas portuguesas, né? Passa para mim, por favor, Saturno. Eu vou tentar dar uma acelerada, senão a gente não vai sair dessa introdução. Então, né, ele produz o texto nesse momento, bastante próximo pós-independência, como eu coloquei, mas aponta um esboço externo dos representantes africanos, os quais muitas vezes não tiveram participação nesse pensamento pan-negro, né? Ou seja, os conceitos de negritude, panafricanismo e afrocentrismo aparecem em contextos muito específicos do pensamento ocidental contemporâneo e devem ser refletidos, analisados e interpretados, né? O conceito de negritude, eu acho que a gente trabalha um pouco, né, esse negritude, eu, a professora Raíssa Brescia, da UFRJ, convido vocês a lerem um prefácio muito bonito que tem no livro sobre o Sangó, na experiência universal de ser negro, da professora Patrícia. Então, ali naquela introdução do livro, a gente trabalha um pouco esse conceito de negritude, né? E o conceito de panafricanismo, que a gente está debatendo hoje, a gente também tem trabalhado, e o outro conceito importante, que eu não vou me adentrar aqui, é o do afrocentrismo, que também a gente pode aí entrar numa perspectiva, como é que é o nome daquele livro, da Elisa Larkin Nascimento, né, que tem o afrocentrismo, daquela série Sankofa, ali tem uma série de artigos interessantes, do Mollef Assante, né, de vários pensadores interessantes aí para debater do afrocentrismo. Mas por que eu falei desses três conceitos? Porque muitas vezes eles estão misturados, eles estão confundidos, eles estão até um intercedendo o outro, né, fazendo uma espécie de interseção ali, né? E aí a nossa ideia aqui é, historicamente, tentar separar um pouco eles para a gente poder entender. Porque, interessante, eu não vou me lembrar agora o nome do artigo, mas eu estava lendo um artigo outro dia, falava sobre a literatura negro-africana, e aquilo já vinha tudo organizadinho, né? Independência do Haiti, o negrismo em Cuba, o movimento da negritude, como é que é? A revista Tropique e Messezère e André Breton, então já vinha tudo organizado até chegar Chimamanda Adichie, sabe? Assim, já dá para a gente fazer todo um... Mas isso é para uma perspectiva, né, depois eu fui ver a autora, né, era uma autora africana, então é uma perspectiva deles que já lidam com essa literatura há muito tempo, né, e já lidam com essas narrativas há muito tempo. Para a gente que chega na história da África, essas narrativas são relativamente novas, como a gente já falou, entendeu? Passa, por favor, Saturno. Mais um. Então, ela gerou, né, as manifestações... Não, acho que era aquele mesmo. Né? Ela gerou manifestações culturais, poesias, ensaios, movimentos artísticos, começados nesse trânsito da América do Norte, as ilhas do Caribe, e um tímido reflexo no continente europeu. Nesse sentido, é essencial iniciar uma obra de interpretação de todas essas manifestações artísticas espalhadas todas as Áfricas do mundo. Isso não é uma fala minha, nem uma fala do Pires Laranjeira, e aí também é um livro que eu não sei se tem na Unifesp, mas se não tem, seria interessante ver depois na biblioteca, que é aquele Literatura Negritude Africana de Expressão Portuguesa, do Pires Laranjeira, e aí ele vai colocar ali um pouco do conceito da negritude, um pouco do conceito do afrocubismo, né, das influências literárias, enfim, né, e fala um pouco também desse panafricanismo. Então, eu estou falando aqui, né, um pouco o caminho das pedras que funcionou para mim, mas não é o único.
É um caminho possível, né? E é um caminho que eu tinha naquela hora para lidar com a literatura, essas poesias, os ensaios. Por exemplo, na capa do caderno de Retorno ao País de Natal, do Aimé Césaire, tem uma... Aí o Leonardo deve saber mais do que eu. Tem uma capa, tem um desenho do Wilfredo Olin, que foi um grande artista cubano, né, e foi muito reconhecido pelo surrealismo. Então, isso estava tudo ligado, era a pintura com a poesia, né, e a gente traz isso para a história, porque o livro, a poesia do Aimé Césaire trouxe, de alguma maneira, para esse movimento negro internacional, que o professor Papanidjai aponta, uma perspectiva de identidade, de representatividade, de, como a professora Patrícia falou, né, o belo, o bonito, né? E isso dá o valor, inclusive, os mais românticos, os mais, né, românticos nesse sentido, colocam que o próprio movimento da negritude teria impactado no Black is Beautiful nos Estados Unidos. Olha, uma boa chave aí de interpretação, de pesquisa para se fazer. Qual é a ligação, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco do movimento da negritude em si. Passa, por favor, mais um, Saturno. Querem falar alguma coisa? Que eu joguei um monte de bomba, né? E saí correndo. Não, vamos seguindo, Gustavo, mais à frente um tudo pouquinho. bem. Tá bom. Então, o Leonardo quer falar. Fala, Leonardo, por favor. Eu só queria dizer uma coisa. Tipo assim, tem o Wilfredo Lam, que ele era negro e era artista que falava sobre isso, né? Sobre a negritude. Porque depois vai ter, mais ou menos, não sei, não lembro bem, nos anos 70, 80, tipo, uma série de artistas europeus que eles vêm se estabelecer na Colômbia e eles começam a fazer pinturas de negros. Então, assim, tipo, começam a fazer esses retratos de como é a vida dos negros, tipo, tem vários, especialmente alemães, e essa é uma questão bem interessante de ser pensada, porque uma coisa é o Alfredo lá, negro, falando sobre ele, e outra coisa é esse tipo de apropriação que vem fazer esse artista, e tem também vários artistas, e eu não sei, eu sempre fico pensando nessa questão, né, sobre essas representações que se fazem desde esses lugares, e vai ter muito na história da arte da América Latina, vai ter muitos artistas com isso, tá? E vai ter bem poucos artistas negros. E isso aí, tipo assim, marca uma grande diferença em tudo, porque realmente aí a gente pode ver realmente qual era a participação, então, dos negros como artistas e do negro sendo representado, tipo, fazendo essa analogia que acontece com a mulher nua no museu e a mulher artista. Então, acontece uma coisa assim. Perfeito. E aí, assim, a gente aprende. Faz todo sentido e isso é interessantíssimo. Eu nunca tinha ouvido uma interpretação assim, né, sobre a representação de uma forma crítica, mas, por exemplo, o André Breton, né, foi o ícone do surrealismo francês, elogia o Aimé Césaire, fala que a poesia do Aimé Césaire é surrealista, isso, aquilo, mas é só naquele tempo, né, de 47, mais ou menos, até o comecinho da década de 50, depois não se ouve mais isso, então realmente também é uma outra coisa que a gente pensar, perfeito, professor Leonardo, lembrar que, né, essas representações muitas vezes vão servir, sim, a uma, né, aproximação, pelo que eu sei, uma representação que se perde, né? Não sei se é essencialmente desses artistas. O Wilfredo Lan, pena que eu não estou achando aqui para mostrar para vocês, mas na capa do livro, a imagem que ele faz é um estilo assim de máscaras africanas, né? E aí associam ele a um Picasso, mas assim, a lá espanhola, né? Uma expectativa mais de uma literatura, uma artística mais antilhana. Tá?
Então, como o Paim fala aqui, né, outras reflexões vão buscar entender, por exemplo, essa diáspora negra, caracterizando o panafricanismo como um processo, às vezes, de reparação, resgatando as narrativas que ilustram os processos de libertação dos antigos escravizados. Então, o panafricanismo, pensando como eu falei, né, uma perspectiva muito mais de identidade histórica, de reparação histórica, do que de um conceito do tempo presente, vamos dizer assim, né? Então, tem múltiplos aspectos: reparação histórica, atualidade política, de uma libertação, de um caminho econômico, essencialista, a ideia de que há uma origem negra universal, há uma alma negra universal. Gente, no campo das relações políticas, dos confrontos sociais e dos movimentos sociais, isso tudo está presente até hoje, só que a gente não entende que tudo isso tem, né, professor Gustavo, origens e perspectivas totalmente distintas. Então, por isso que essa aula do Gustavo é tão importante, gente, para que a gente possa localizar de onde vêm essas diversas formas de compreensão. Talvez a aula de hoje, para os alunos mais jovens, esteja um pouco mais difícil, mas vamos atravessar junto. A Ana concordou comigo aqui. Mas, olha, eu estou com vocês até o fim depois dele. Eu sou igual a Oxalá, eu estou até o fim depois do fim. A gente atravessa juntos e eu estou aqui e na aula que vem a gente vai falar de um recorte dessa visão de pan-africanismo, que é a trajetória do teatro experimental do negro. Aí vai ser mais fácil. Então, essa aula mais, né, rica e mais densa está sendo hoje, e isso vai ajudar a gente a entrar depois. Fala, professor Gustavo. Eu quero propor, então, uma atividade ilustrativa que eu uso quando eu estou fazendo essa aula. Eu quero um voluntário. Pode ligar o microfone, não tem problema. A Ana Caldeira, minha lindona, que eu sou apaixonada por ela. Pode abrir o microfone, Ana. Te amo para sempre, amém. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá bom. Me explica uma coisa. Quais são os países da América Latina? Ixi, um monte. Colômbia, Brasil, Equador, Uruguai, sei lá o quê. Pronto, já respondi. Já respondeu o que eu queria. O Brasil faz parte da América Latina? Então, veja bem. O Leonardo vai matar a gente. Não, esse é um problema que teve quando eu estava lá. Essa é uma questão complexa. Essa é uma questão complexa. Veja bem, veja bem. Se você for falar geograficamente, você olha ali no mapa, ok, tudo bem. Agora, quando você fala culturalmente, não se coloca o brasileiro como um latino-americano, né? Eu tive aula com, acho que foi o professor Ruiz, em América, e ele estava falando que ele foi... eu não sei se ele estava numa reunião, num encontro, não sei. E aí ele tá falando, ouviu falar uma galera falando, né? Então, porque aqui tá cheio de latino-americano e brasileiro, né? E aí ele tava comentando isso com a gente na sala de aula, a gente dando risada e tudo mais. Mas é o que o colega tava falando, é uma questão complicada, né? É bastante... Então, um veja bem grandão. Então, só para você entender, nós temos uma questão complicada aí, nós não, historicamente, nas escolas, na nossa identidade, a gente não teve isso construído com tanta fortaleza, de se fazermos parte, né, participantes dessa ideia de América Latina. Eu gosto de fazer essa brincadeira para dizer que essa ideia de panafricanismo também tem esse senão grandão, como você colocou, né, que para a gente é uma visão, né, nós estamos vendo de fora, mas uma ideia de panafricanismo como unidade política, e vamos lá pensar, né, eu posso me sentir latino-americano por me enquadrar nas tradições, na língua, enfim, né, mas eu não tenho um sentido
político, muitas vezes, porque as agendas políticas, e aí, Leonardo, te peço desculpa em nome, né, do presidente que eu não elegi, tá? Para deixar bem claro, não se coloca na agenda política essa participação, essa integração, esse pertencimento, tá? Então, desculpa aqui o anacronismo, mas é só para dizer que é um conceito complicado mesmo, não é um conceito fácil. Tá? Traduzindo em português mais miudinho, a gente está falando de uma visão de unidade africana que se expressa por ideia de alma, origem, cultura, devir, futuro, arte, mas que isso é construído fora da África. Isso dá muito problema dentro da África, especialmente quando isso vira ideologia nacional, porque que África externa essa é construída. Eu vou dar um exemplo clássico. No processo da construção dos Estados africanos pós-independência, no caso de Angola e Moçambique, que passam pela orientação, né, marxista-leninista, havia a ideia de que o homem africano, que não é mulher, é homem, o homem africano independente, o homem africano evoluído, ele não rezava para o ancestral, ele não cultuava a natureza, ele era urbano, ele dominava hábitos de higiene, ele era alfabetizado. Então, na verdade, mesmo no pós-independência, você tem uma exclusão da população que mais sofreu com o colonialismo e que continua sem representatividade dentro desses estados, entende? Só que quando a Frelimo, em Moçambique, ou a MPLA em Angola, fala internacionalmente, todo mundo acha lindo, nossa. São países maravilhosos, né? Uma elite linda falando, todo mundo negro, olha com essa roupa moderna, fala inglês, fala português, fala um monte de coisa, mas isso não reverbera internamente. Por quê? Porque essas ideologias de independência, elas conseguem construir um caminho forte e importante para a liberação, mas na construção da ordem política, elas fecham ideologicamente num projeto em que você mais exclui do que você inclui. E isso está na guerra civil, não é no tribalismo. Esquece, tribalismo é balela. Tribalismo é tanto usado para desqualificar os africanos pelas potências ocidentais, e o tribalismo também é usado para desqualificar o descontentamento da população por parte das elites africanas também. Então, esse cuidado a gente precisa ter. Ok, pessoal? Gente, Gustavo, agora sou eu, a minha campanha que está tocando aqui, eu preciso ver, só um instantinho. Não sei se o Ricardo quer falar, desculpa, eu posso fazer isso? Ai, meu Deus, não, vamos esperar ela voltar, senão eu vou tomar uma bronca. Tem uma perguntinha, mas se quando ela voltar, eu faço. Tá bom. Oi, pessoal, voltei. Pode continuar. Pergunto. Então, é o seguinte, eu fiquei pensando nisso agora que a Patrícia falou e tinha a ver com uma questão que estava me atormentando aqui, que é o seguinte, eu vejo o tempo todo nesse pessoal todo do panafricanismo,
uma presença muito forte do pensamento protestante, da formação protestante, né, de alguns valores protestantes. Aí me ocorreu, por causa disso que a Patrícia falou, de ser um pensamento criado fora da África que diz respeito à África, né? E, no caso, como ela citou, do culto, eu não faço culto de ancestral, etc, etc. Aí eu fiquei pensando nisso, eu queria que você falasse a respeito disso um pouquinho, dessa presença que tem uma tradição do evangelismo, né, de você ir e levar aquele pensamento, aquela forma, aquela construção de mundo para os outros povos, para tirar eles de um lugar desfavorável em que eles estão. Isso me interessou um pouco na leitura do texto, e agora estou aproveitando o gancho da Patrícia. Tá certo, Ricardo. Obrigado pela sua pergunta. Não vou fugir dela não, mas só vou pedir para você esperar um pouquinho, que a gente vai chegar lá nesse ponto. Que aí eu vou pedir para Saturno passar, por favor, o slide. E eu vou passar, pode passar esse também, senão a gente vai ficar muito batendo na mesma tecla. O que eu fiz para a gente poder responder melhor, entender esse conceito de panafricanismo? Eu fui em cada um dos autores que está no hall aí desses autores, dessas personalidades do panafricanismo. Poderia ter avançado mais, me aprofundado mais, poderia, mas, como eu falei, foi só um início aí de algum debate, né, para a gente poder começar. E aí essas movimentações do panafricanismo ficaram muito relegadas aos congressos, que a gente vai falar daqui a pouco, do panafricanismo, né, que ocorreram durante o século XX. E, com isso, né, essas interlocuções que aconteciam colocavam a África em evidência como um espaço conjunto, coletivo, tá? Não levando em consideração as diversidades, muitas vezes, né? Os primeiros congressos pan-africanos que acontecem reúnem os pensadores africanos e afro-americanos, e muitas vezes eles tinham naquele espaço uma maneira de dialogar entre eles, não como um fim da colonização naquele começo do século XX, mas especialmente por uma colonização mais justa, por uma maneira de intervenção que desse frutos para o continente africano, né? Isso está num livro muito interessante do C.L.R. James, que sobre a revolta panafricanista, e quando você vai ver, ele não fala nada de uma revolta panafricanista, ele fala desses movimentos que acontecem, que ele caracteriza como panafricanistas, né? E me lembra bastante quando eu comecei a estudar o movimento da negritude, que eu colocava lá negritude e vinha tudo que você possa imaginar, menos o movimento da negritude, formado por Sangó, Césario, Damas, que eu vou falar daqui a pouco. Pode passar, por favor, Saturno, eu vou chegar na questão desse messianismo, né? Mas antes disso, só para falar aqui, né, a origem da palavra, né, o pan-germanismo, o pan-eslavismo, pan-arabismo, né, essa representação de um lugar, de uma aspiração, onde todos se unem, né. A gente tem o pan-americanismo, né, que eu ia falar do pan-americanismo no começo, mas achei melhor dar a ideia de América Latina, né, que acaba englobando um pouco, né, o pan-americano. Eu brinco que o pan-americano para a gente virou um banco, né, triste, isso, só tem o banco pan-americano. Então, esse conceito de panafricanismo teve um grande peso político para os pensadores negros do século XIX e XX, então ele carrega essa esperança de restaurar uma dignidade negra, realizando uma revanche sobre a história. Esse é um livro que eu também tinha muita vontade de traduzir, que é o Dicionário da Negritude, está em francês, tem o nome das personalidades mais importantes, tem os acontecimentos, tem inclusive Pelé,
tem um ícone, Pelé, assim, aí Pelé, infelizmente, o maior jogador de futebol que já teve no mundo, mas não parece não ter lutado muito pela causa da negritude, tá muito interessante, seria legal ter uma tradução dele. Passa, por favor, Saturno. Então, por isso que a gente vai trabalhar algumas coisas passou um pouco demais, mas tudo bem, pode deixar isso aí. Que o outro só estava explicando que vai ter um movimento, né, do África, Back to Africa. Tudo bem, então tá ótimo esse daí mesmo, senão a gente... então, eu escolhi falar sobre os precursores, aí eu vou responder um pouco, tentar, né, a pergunta do professor Ricardo, né, quando fala que esses congressos, eles tiveram definidores do conceito de panafricanismo, e teve a participação do William Edward Booker Du Bois, né, o chamado Web Du Bois, foi essencial para a divulgação do status do panafricanismo, e esses anos, né, 1900, 1919, 1921, 1923, 1927, 1945, foram os encontros em que os vários militantes negros, africanos, né, afro-americanos, debatem sobre esses espaços de identidade que eles pertencem. Então, como o debate acontece numa perspectiva transnacional, o lugar que a gente sai é geralmente o espaço afro-americano. Por quê? Aí eu vou falar e vocês têm que acreditar em mim, na minha interpretação, senão vocês podem ver outras interpretações. No afã de construir um ideal de sociedade negro-afro-americana, a historiografia norte-americana fez um grande incentivo em resgatar a figura desses intelectuais. Então, a gente pode dizer que esse estudo do movimento negro internacional surge nos Estados Unidos, dialoga com parte da Europa, mas ele vai ter um impacto muito grande para esses pensadores, filósofos e contemporâneos, vamos dizer assim, do pensamento africano, e eu diria, né, para dar nome às coisas, né, o Frantz Fanon, Akin Mbembe, Yves Mudimbe, os pensadores que saem de uma perspectiva africana para questionar essa exclusão no mundo, né? O Sangora ele vai falar que o conceito de negritude e o panafricanismo serviriam para englobar tudo, todo preconceito, desde um negro nichado nos Estados Unidos até uma separação, né, segregacionista ou, né, o fim do apartheid na África do Sul. Tá? Então, assim, a gente vê que isso vem com um ideal muito forte, muito transnacional, como está colocando aqui, né? E é claro que ele hoje é uma demanda, né? Aí não nos enganemos, hoje é uma demanda e uma construção dos estudos africanos muito fortemente influenciados por essa literatura afro-americana, portanto que vocês podem ver que o que está na minha bibliografia aqui é muito em relação a isso, né? O James se não me engano, haitiano, né? O Du Bois é afro-americano, enfim. Alguém queria falar alguma coisa? Sim, é o Daniel Reis. Vai, Daniel. Estão me ouvindo bem? Sim. Beleza. Eu achei interessante aqui o espaçamento grande que a gente vai ter entre as conferências de 27, a próxima vai ser só em 45. 27 é um ano importante até nos Estados Unidos, né? Teve enchente lá no Missouri, a ascendência do jazz, tem bastante coisa nesse verão, né, de 27. Mas eu imagino que esse espaço se dê muito por causa da crise econômica, da Grande Depressão, né? Imagino que muitos das políticas sociais tenham desaparecido mesmo. Perfeito, Daniel, perfeito. E só para constar que há autores, né, eu trabalho com um autor chamado Gary Wilder,
que ele fala que o entre guerras foi o período da experiência democrática para os africanos, porque eles tiveram na experiência nas ex-metrópoles, né? Então eles conseguiram ter um mínimo de experiência do que seria estar fora de um domínio colonial, enfim. E o ano de 45 é o grande boom, onde nesse congresso de 45 já começa-se a falar sobre independência nacional. É uma das primeiras vezes que aparece o processo de independência nacional no ano de 45. Tá? Eu não me lembro agora, e eu volto a dizer que é muito triste quando a gente está aqui no Brasil, a gente vê muita coisa que falta, mas a presença africana fez um compêndio, assim, dos congressos que aconteceram, e tem uma edição especial da presença africana sobre esse congresso de 45, e ela é genial, tem artigos, assim, importantíssimos, de grandes nomes do panafricanismo. Então, vocês vejam como é que a gente está ainda um pouquinho distante, né? Alguns aninhos assim atrás, mas é interessante a gente ver. Eu também não vou falar agora, mas e passei um pouco nessa apresentação para a gente não ficar muito cansado. Mas, por exemplo, Daniel, tem um movimento que eu até estou fazendo aqui um pedido, se alguém quiser fazer um artigo junto comigo, eu já tenho uma coisa mais ou menos pronta, do renascimento do Harlem, que é um movimento importantíssimo, né? Não vou falar muito aqui, senão vai ficar muito extenso, mas, assim, é um movimento que coaduna ali, né, a Zora Neale Hurston, que é uma das primeiras poetisas negras a ser conhecida, o Langston Hughes, o Conte Coulain, que era, né, um dos primeiros intelectuais, poetas, assim, homossexuais, poxa, isso começa na década de 20, né, então, isso tudo coroado, né, pelo Alan Locke, que escreve um poema, uma antologia de poemas chamada The New Negro, e lá estão todos os pensadores, né, negros que ele coloca, né, e isso tudo gera uma ideia de um novo negro, de um novo debate, o que era ser negro nos Estados Unidos. Então é muito interessante, forte, e a depressão, como o Daniel lembrou, em 29, quebra esse processo, né? E aí depois até falo aqui também, olha, não pode apresentar gente de arte aqui para mim, Patrícia, porque senão, fala do Daniel, né, se ele já ouviu, o Daniel não, para o Leonardo, se ele já viu o pessoal do Aaron Douglas, os murais, lembra que eu trabalhei em umas aulas, os murais do Aaron Douglas e tal, que pós década de 30, ele faz daquela perspectiva lá dos muralistas, as representações dos afro-americanos ali, e é mega interessante, né? Isso tá muito forte também nesse período. Passa para mim, por favor, Saturno. Quanto tempo tem, Patrícia? Você tem 15 minutos. Então nem comecei. Então eu vou dar uma corrida. Aqui eu botei, vai tranquilo. Aqui eu botei duas versões do mesmo livro, tá? Para falar do Boys. As Almas da Gente Negra foi a primeira versão, e essa nova versão não vi, mas botei a capa que achei bonita, né? Que eles trazem as almas do povo negro. Se a gente for parar para pensar, né? O folk é mais povo, né? Folk é the souls of folk people. Né? Enfim, que eu chamo a atenção para o prefácio da Heloísa Toller Gomes, que eu gosto bastante, onde ela pontua muito bem ali o papel do Boys, que foi, pode passar, por favor, o Saturno, que foi esse nome aí que estava por trás desses colóquios todos, professor, sociólogo, professor de história, né, um dos primeiros afro-americanos a debater a importância do ensino universitário nas escolas nos Estados Unidos, e do negro representado nos livros didáticos, né? Então, nesse momento, junto com o Du Bois, tiveram duas importantes manifestações, que era do Sylvester Williams, que lança uma noção de solidariedade negra para os descendentes africanos, e o sobrinho dele, o George Padmore,
né, estiveram à frente das alianças que uniram a África a grande parte da América. Então, esse movimento panafricanista pode ter começado ali nessa interlocução, como bem lembrou o Leonardo, nessa, né, parte das Antilhas, a parte mais aproximando Jamaica, Estados Unidos, não foi uma coisa, né, da América do Norte, lá da parte norte, né? Foi uma parte bem misturada com essas migrações, esses movimentos de ir e vir no começo do século XX, né? Então, dentro desses congressos tem o papel do Marcus Garvey, que eu vou falar um pouquinho, do Edward Blyden, que vai explicar um pouco a questão que o Ricardo pontuou, e do Alexander Crummell, como forma de pensar o continente africano e o fator de pertencimento do elemento negro ao espaço geográfico específico. Um dos meus grandes elogios que eu recebi, que foi muito legal, foi um professor de Cabo Verde falar que estava lendo esse artigo e que tinha gostado muito porque ele vê uma ideia diferente do que está no A Casa de Meu Pai, que vocês devem ter visto já, né, do Apiá. Não, eles vão ver no dia 17 com o Jonathan, o mito de um mundo africano. Pronto, então, A Casa do Meu Pai, Mito de um Mundo Africano, mas quem puder já e for curioso, quiser ir já ver lá a introdução do livro, Na Casa do Meu Pai, é maravilhosa, vai colocar aí um pouco desses autores, e eu cavuquei um pouco mais para acrescentar, tentar tirar um pouco, ficar só isso do Apiá, né? Pode passar, Saturno. Ricardo Costa levantou a mão. Sim. Eu não quero atrapalhar, porque eu sei que o tempo está curto. Não, pode falar. Não, é porque eu queria também que você falasse do Apiá, porque eu li, né, para o meu TCC, enfim, para mim foi muito interessante ter uma visão, digamos, crítica a respeito da coisa toda, porque, enfim, é mais fácil você conseguir encontrar os améns, né, então é bom ter. Eu gostei daquele livro, eu gostei da Casa do Meu Pai, foi instigante para mim. Enfim, só isso, perdão. Olha, eu vou responder um pouquinho, Ricardo, mas eu acho que a Patrícia tem muito mais propriedade para responder. Mas, assim, o que eu sei é que o Apiá, ele estava lá no meio daquela, desculpa a palavra, muvuca, no meio da multidão, daquela galera. E ele tem uma visão muito forte do que eram esses representantes do panafricanismo, como o Alexander Crummell, como o Edward Blyden. Então, ele compra, como você colocou, né, ele compra muito fortemente essa ideia de que é preciso regenerar a África, que é preciso que eles vão ser aí os precursores, né, os protagonistas desse processo, e por isso a gente precisa ter um pensamento crítico em relação ao Apiá, e eu já te convido a ler o texto, o artigo que eu até cito aqui do Mundimbe, do Ive Mundimbe, no livro A Invenção da África. Ele tem um artigo sobre o Blyden. E, embora eu esteja falando do Blyden, não do Crummell, né, a gente vê que esses pensadores, aí, desculpa, eu vou dar uma generalizada aqui, mas só para a gente poder avançar, tá? Eu não ficar parando todos os pontos. Mas tanto o Crummell como o Blyden, eles estão voltados a essa ideia messiânica, essa ideia, muito influenciados por um pensamento, não sei se eu posso dizer presbiteriano, mas de conversão das pessoas, e eles veem a colonização como um modo de fazer essa conversão. Eles não estão contra a colonização, eles querem uma colonização religiosa, né, uma conversão religiosa, né. Pode passar para mim, por favor, Saturno, que eu acho que agora que eu vou colocar a questão do Crummell, ó, tá vendo? Ó? Uma solidariedade racial imaginada, também envolvendo o pensamento dos pensadores negros, fossem eles afro-americanos, afro-caribenhos ou africanos. A própria noção de uma civilização africana, de sociedades originárias da África, as quais teriam identidades, tradições, características culturais mais ou menos semelhantes, disseminava uma ideia de valorização do negro, como também posicionava seu local
de origem comum. Tá? Aí eu peguei essa representação aqui, só para a gente ver, né, que não Faz uma era... aliança raça e cultura. Percebam que Isso. raça e cultura está alinhada aqui nesse discurso. Exatamente, exatamente. Então, não sei se eu expliquei ou fugi da questão da crítica do Appiah, mas, assim, é como a gente colocou no começo. O professor Kamegele Munanga, ele é maravilhoso, tem que ler, temos que procurar, temos que ler, claro, mas a gente não pode pensar que tudo que ele fala ali é único, acabou e é só isso, entendeu? A gente precisa diversificar e até assim, não vou dizer que é o caso do professor Munanga, mas no caso do Appiah já está muito datado o trabalho dele, é de 97, então já passou um tempo, né, daquilo que está ali. Claro que para a gente é tudo novidade, né, foi muita novidade. Agora eu tenho que fazer a brincadeira, né, a minha professora lá na graduação ficava revoltada, porque ela falava, gente, onde é que fica essa casa do meu pai? Onde é que está essa casa do meu pai? E agora eu vou falar para vocês. Essa casa do meu pai é o panafricanismo. É uma casa imaginada, é uma identidade imaginada, é um lugar imaginado de união, tá? Para todos. Essa é a minha interpretação, mas não sei se foi isso que o Appiah quis colocar, tá? A grande crítica dele é o panafricanismo como experiência nacional, que se torna um sistema despótico e antidemocrático, que suprime as vozes discordantes. Uma coisa é ele enquanto uma África, enquanto um espaço de solidariedade, de congregação de vertentes. Agora, quando ele se torna nacional e igual a nacional, a territorial e a homogeneização de população, dá a desgraça que foi em Gana, entendeu? Que o pai dele vai para a prisão, né? O pai do Appiah vai para a prisão. Então, isso é o coração do nosso curso, né? Pan-africanismo, negritude, pan-arabismo, a dimensão local. Esse exercício que a gente está trazendo para a dimensão local, que é muito importante, né? Uma coisa são ideologias de articulação de solidariedade, outra coisa é quando eles se tornam experiências de constituição de Estado, de representações, e que acabam tolhendo as sociedades civis. Essa é a questão. Gustavo, é contigo. Gente, eu perdi meu carregador, talvez desligue a qualquer momento, mas vocês seguem daí. Não, tô brincando, já achei aqui. Pode passar, por favor, Saturno? Então, eu vou bem corridinho aqui, para a gente não perder mais tempo, mas o papel do Eduardo Blinder, né, tido como pai do panafricanismo, quem quiser se aprofundar melhor, né, só ver lá o livro que eu falei, a obra que eu falei, do Yves Mundimbe, A Inversão de África, e, a bem da verdade, foi esse texto do Mundimbe e do Anselli, né, do Jean-Luc Anselli, que me fez repensar essa perspectiva do panafricanismo. Então, veja, olha, professor Ricardo, ele era um pastor, defensor do ideal de personalidade africana. Não sou professor, não, Fred. Daqui a pouco já não vai terminar a monografia, já está quase. Então, assim, ele tem esse ideal de noção de solidariedade racial dos povos negros, né? Então, ele influencia esse conceito de negritude no sentido de trazer uma unidade africana ocidental, né? Então, o ideal panafricanista dele era animado por esse afrocentrismo, um debate de ressignificação desse conceito de raça. Como a gente falou, né, o ideal dali do século XIX era a ideia de raça e cultura. A gente pode dizer que ele vai um pouco contra as ideias do determinismo geográfico e racial, sim, mas, por outro lado, passa, por favor, Saturno. Por outro lado, ele fica muito ligado a essa ideia de que a Libéria, na África, era um lugar idealizado, né, para se colocar, para se construir um novo mundo, né, ligado ao capitalismo, aos avanços tecnológicos, e essa ideia de algo que é continuar, ia trazer uma continuidade do puritanismo. Olha que interessante. Então, vejam que doido, sabe? Isso é muito... A Ana, nessa altura, já saiu da sala, né?
Mas assim. Não, eu tô aqui. Tá conseguindo acompanhar? Ai, tô tentando. Mas isso é sala mais umas 10 vezes ainda. Não, mas depois vocês ficam com os slides, e aí vocês veem os slides que vai ajudando também a ver a questão mais simples. Passa aí para mim, por favor, o Saturno, para a gente ir avançando. Então, respondendo a minha questão ao quase professor Ricardo, aqui, ó, a reflexão foi considerada de parte do pensamento missionário europeu, cuja preocupação era civilizar a África, levando todo um aporte cultural europeu responsável por essa regeneração. Então, essa ideia de regenerar a África não foi criação do Blyden, tá? Tá aí a professora que estudou sobre isso, sobre essa ideia de regeneração do continente muito forte, né, ligada à Bíblia, né, da maldição de Caim. Então, veio essa ideia de regeneração apropriada por um pensador, né, afro-americano que estava ligando, negro, né, melhor dizendo, que estava ligado a essas ideias de uma perspectiva de levar uma perspectiva missionária à África. Tá? Então, é muito complexo. Não é essa ideia como a gente viu antigamente, assim, o Blinder, poxa, ele falava da personalidade africana, ele já era contra o preconceito ali no século XIX, né? É um pouco mais complexo. Passa para mim, por favor, Saturno. Então, eu vou falar bem rapidinho aqui do Marcus Garvey e do Du Bois, né, que vão entrar nesse contato com a hereditariedade africana. O que era fazer parte do continente africano? Né? Pode passar, Saturno, por favor. Então, eu convido vocês, né, a verem que em 1919, 1926, tem alguns movimentos pan-africanistas que são considerados como garveísmo, o movimento Garvey. Naquele livrinho do Flávio Gomes, professor Flávio Gomes, Negros e Política, ele explica ali que o garveísmo chegou ao Brasil, olha que interessante. E chegou ao Brasil de uma forma muito forte, assim, os negros precisam se unir, tem que abrir o seu caminho de qualquer jeito. Isso eu estou falando do começo do século XX no Brasil, tá? Mas no caso dos negros norte-americanos, eles não estavam ainda, não tinham condições de votar, não entravam, tinham dificuldade de entrar nos quadros universitários, né? Então começaram a surgir homens de negócios, profissionais, artistas, escritores, músicos, que vão começando a criar essa inteligência negra no início do século XX. Aí também a gente pode fazer uma relação entre o Renascimento, volto, né, a falar, né, uma parceria para o movimento do Renascimento do Harlem, para escrever sobre o Renascimento do Harlem, entender que, de alguma maneira, o Renascimento do Harlem está ligado ao apogeu do capitalismo, porque criam-se as classes médias negras americanas, com toda essa segregação, gente. Isso é que é interessante, né? Pode passar, por favor, Saturno. Já tô indo para o fim daqui a pouco. Mais 5 minutos, cara. Para compreender melhor a situação do Garvey nessa gênese do panafricanismo, eu vou falar só algumas coisas aqui, para também vocês lerem o texto e verem com mais detalhes, mas entre 1914 e 18, eles centenas de afro-americanos migram do norte para o sul dos Estados Unidos, em busca de empregos, maior aceitação sociocultural, e durante a Primeira Guerra, os soldados negros compreenderam mais fortemente o nível do preconceito pelos quais passavam na América. Eu não falo isso tanto no artigo, mas falo no meu livro. Os trompetistas, saxofonistas, eles iam na linha de frente desses batalhões. Então, eles tinham muito prestígio, né? Então, teve um sentimento ali de unidade, né, lutar por uma mesma nação, embora os batalhões fossem separados, né? Então, a volta da Primeira Guerra gerou muita insatisfação, porque eles viram que eles continuaram como cidadãos de segunda classe, né? Então, isso que o James lembra nesse artigo. Pode passar, por favor, Saturno.
Então, em 1914, cria a UNIA com a Amy Ashwood, que era a amiga dele, né? Eles eram os únicos integrantes. E ela colocou como presidente e ele indicou como secretária. Levaram adiante a propaganda na Jamaica. Assim, Garvey foi para os Estados Unidos, que era a meca de todos os negros das Índias Ocidentais, pelo menos antes da grande crise. Passa para mim, por favor, Saturno. Eu vou só fazer o Marcus Garvey. Coloquei aqui a foto dele para vocês verem, tá? Ele pregava o quê? Que era importante fazer um movimento que tinha o quê de anticolonial? Que era o retorno ao continente, né? Era o famoso Back to Africa. Então, através das ideias, podem ter surgido os primeiros rasgos de uma diáspora africana, preocupações em reencontrar as raízes, especificidades culturais e raciais ligadas ao ideal de africanidade, tá? Pode passar, por favor, Saturno. Então, ele vai começar a fazer esse slogan, né, de volta à África, que é especificamente a Libéria, que não tinha nenhum condomínio aí colonial nesse momento. Então, ele faz o quê? Quais são os feitos do Garvey? Ele organiza as tropas negras que marchavam uniformizados nas paradas organizadas pela UNIA, né, a União de Improvement do Negro Africano, do Americano, desculpa, e a construção do Liberty Hall, que era um lugar voltado para os congressos, né, a parte das organizações da UNIA, e a Liberty e a Black Star Line, que é interessantíssimo, que é uma linha de navios temáticas só para levar para a Libéria. Então, veja, tudo inserido na dinâmica do capitalismo, né? Então, ele vai materializando um pouco esse conceito de volta ao continente. Passa para mim, por favor. Oh, meu Deus, gente, eu estou me sentindo um alien, mas eu vou... Olha, eu vou só explicar para vocês que vocês precisam ver a questão dos personagens. Se vocês entendem um pouco o que cada um fez, vai ficando mais fácil entender essa ideia de um panafricanismo idealizada, tá? Não existe uma ideia de panafricanismo, existe uma noção de um conceito que a gente está trabalhando aqui, tá? Vou parar aqui essa parte vou pedir para Saturno passar essa parte das atuações dele, mas assim, ele gerou muitas controvérsias, ele teve medidas muito ligadas a uma extrema-direita, tá? Mas ele acaba, de alguma maneira, mostrando o quanto era necessária a união dos negros afro-americanos, tá? Pode passar, por favor, o Saturno. A Ana quer falar, né? Gustavo, mais 10 minutos, tranquilo. Vamos focar de você terminar bem. 10 minutos, e aí a gente termina tudo de uma vez. Aí, tá avisos e outras coisas eu falo para eles no dia 3. Ó. Tá bom. A Ana queria falar, Patrícia. Fala, Ana. Oi, Ana. É que eu fiquei com uma dúvida, assim, com esse movimento Back to Africa, a impressão que eu tive é que foi idealizada uma coisa assim, como se fosse uma unidade, como se todos os negros que fossem voltar para a África, eles fossem uma unidade, mas a gente tem muita particularidade em cada cultura e tudo mais. Como que fica essa situação? Ou, tipo, não fica? Eu fico meio um pouco confuso, assim, para mim. Perfeito a sua pergunta, Ana. Então, eu vou te responder pelo projeto do Marcus Garvey, né? Ele pega a Libéria, que era um país que mantinha relações, vamos dizer assim, amigáveis com os Estados Unidos e não tinha nenhuma grande potência ali fazendo a sua colonização, e faz essa linha para tentar levar os negros dos Estados Unidos, da Jamaica, do Haiti, de volta para o continente africano. E a teoria dele é muito interessante, não sei se você se lembra da história da América, né, se eu não me engano é a doutrina Truman, né, América para os americanos.
Baseado nisso, ele faz a África para os africanos. Então, se nós somos afrodescendentes, nós temos que voltar para o continente africano. Tá? E aí, é claro que não dá certo isso, mas ele cria todo um ideário por detrás dessa volta ao continente africano. Fala aqui, grande parte dos pensadores, a Carrilho, né, fala, os pensadores aqui trabalhados pensam suas raízes africanas e com isso acabam divulgando uma certa essencialização do que era ser negro, por exaltarem as suas especificidades. Foram criticados, por vezes excluídos da narrativa de libertação nacional. Ou seja, panafricanismo, mas espera aí, e o senegalês, e o angolano, e o moçambicano, e o sul-africano, então, são coisas diferentes, então a gente não pode essencializar, né, então, esse é o grande entrave aí do panafricanismo. Passa aí, por favor, Saturno. Então, desculpa interromper, Gustavo, são ideologias mobilizadoras de lutas. A gente vê, por exemplo, com todo respeito, e acho que não daria para ser diferente, as falas dos movimentos sociais, as bandeiras sociais, ela fala movimento LGBT, movimento da igualdade racial, equidade de gênero, isso agrega. Só que isso agrega, mas ela não trabalha, ela não lida, ela não, de fato, não constrói ações para a administração dessa diversidade, para a governabilidade, que é um conceito que eu não queria trazer agora, mas só para ajudar a pensar. O grande problema é como se governa ao se deparar exatamente com isso que você falou, Ana, com a diversidade, que para agregar, somos todas mulheres, vamos nos unir, abaixo o machismo. Fácil. Eu sou uma mulher negra, de 50 anos. Eu não sou uma mulher igual a você, Ana. E não sou uma mulher igual a outras mulheres que estão em favelas, em áreas alagadiças, em condições de rua. Quando eu vou ter que gerir, cuidar, administrar dessas diferenças todas, se eu não levo em conta a diferença, dá choque, da crise política, dá problema. Esse foi o problema do panafricanismo quando ele se torna política nacional, porque ele quer manter essa ideia de uma unidade negra. Só que essa unidade negra ela é ingovernável, porque essa unidade negra não existe. Ela é mobilizadora, mas ela não é, de fato, uma experiência que dá para ser administrada. Esse é o ponto. Não sei se você concorda comigo, Gustavo, você está mais, mais aprofundado nisso aí do que eu. Perfeito. E olha, eu acho que a nossa grande dificuldade de entender o panafricanismo é porque ele é um processo. E aí, se a gente pegar o panafricanismo do Blinden, nunca vai ser igual ao panafricanismo do Nkrumah, entendeu? Nunca vai ser. São panafricanismos, é um processo que liga esse conceito. Então, para entender... E aí eles vão ter uma aula só sobre o Nkrumah para eles poderem entender isso que você está falando. Eles vão ter uma aula específica sobre o Nkrumah. Exato. Vou pedir para a Saturno passar, por favor, mais um, para a gente ir concluindo, né? Então, assim, só uma coisa, né? Então, a gente falou um pouco do Garvey, o Du Bois é contra esse projeto de volta à África, Ana, ele é contra, por quê? Porque ele quer o afro-americano, o enfoque dele é o afro-americano, ele não quer esvaziar os Estados Unidos de africanos, né, de afrodescendentes, ele quer luta pela integração, que a integração possa acontecer entre, né, os dois lados, assim, né, a integração racial, né, não mais a separação por uma linha de cor. E aí, qual é o nome acho que é a Cíntia, né, a gente vê hoje uma reparação bastante forte dos desenhos animados, das histórias em quadrinho, né, dos filmes, sobre essa questão da segregação. É claro que muitos filmes não vão mostrar lá, né, uma linha divisória no meio e tal, não sei o que. Microfone. Eu queria mostrar para vocês, quando eu tiver... eu já levei uma vez só no IFESP, porque ela é extremamente pesada, ela tem 3.400 páginas. Foi começada pelo Du Bois e finalizada por quem? Kwame Appiah. A Enciclopédia Africana. A Enciclopédia das Experiências
africanas e afro-americanas. Isso é interessantíssimo, porque o que ele diz, o pan-africanismo como uma ideologia racial, cultural, de existe uma cultura negra, existe uma raça negra e um discurso único, não procede. Mas o pan-africanismo como uma polissemia de possibilidades, de histórias e de experiências, pode. Tanto que ele e o Louis Gates vão pegar e vão encerrar a coleção. Eles fazem isso. Eu achei o Bola 7, que era um malandro chamado Malandro do Rio, da minha juventude, da Lapa, tipo Madame Satã e o Bola 7 estão aqui. E quem fez o verbete? Abdias Nascimento, gente. Olha aí as articulações. Meu Deus, que Isso aqui é uma incrível. monografia, uma dissertação de mestrado esperando autor, gente. A história dessa coleção. Tá aí. E olha, já que a gente Seduções falou... não faltam, né, Gustavo? A gente vai seduzindo, fica jogando. Ei, gente, alguém quer mexer? Alguém quer ler? E olha, de repente surge. Falando do grande mestre, né, no Abdias, ele tem um livro chamado Quilombismo, Documentos de uma Militância Pan-Africanista. Então, ele trabalha com outra perspectiva de pan-africanismo, porque ele transita e circula nesses espaços africanos. Então, né, também vale fazer... Se não me engano, esse do quilombismo foi reeditado, tem uma edição toda bonitinha e tal. Mas só para a gente concluir agora de verdade, 2 minutos, né, a nossa perspectiva, né, vai com o Blinden, o Krummel, o Du Bois, o Garvey, né? E atravessa um pouco, não consegui falar tanto aqui, né, do movimento da negritude, que é a união aí do Leopoldo Senghor, do Senegal, do Aimé Césaire, da Martinica, e do Léon Gontran Damas, da Guiana. Eles se unem em função de um pensamento, né, de uma poesia, de ensaios contra esse colonialismo, contra essa exclusão cultural, buscando uma representação negra nessas poesias, nessas obras, né, e fundam em um movimento que vai de 34 até mais ou menos 45, que é o movimento da negritude, que lançam não só a palavra por o Césaire, né, no Aimé Césaire, no livro que eu já citei, o Caderno de Retorno ao País Natal, mas lança o conceito, lança uma perspectiva de identidade negra, uma perspectiva de pertencimento que pode estar inserida. Eu acho que esse foi meu papel quando eu escrevi esse livro, foi o que eu queria quando eu escrevi esse artigo, mas talvez não tenha conseguido, hoje, depois relendo ele, entender que o movimento da negritude, o movimento do Black is Beautiful, o movimento de consciência negra pode estar inserido, esses movimentos todos, o movimento do Renascimento do Harlem, podem ser caracterizados como movimentos de uma perspectiva pan-africana, tá? Bem como o papel de Abdias do Nascimento nas interlocuções que ele faz, nos congressos que ele faz, uma perspectiva pan-africana. Então, a ideia não é dizer é isso, panafricanismo, é isso, acabou, fechou e aceitem. É um conceito polissêmico, em construção, né? E ele precisa circular e precisa ser debatido para a gente entender que ele descentraliza o debate de uma forma positiva. Vamos parar de ler, né, os intelectuais americanos, vamos parar de ler só os europeus, vamos ler também, né, esses africanos, né, esses pensadores aí, tem muitos, né, na filosofia, no campo da filosofia, né, sem falar Amilcar Cabral, Fanon, Thomas Sankara, tantos que tem por aí, né, o próprio Cheikh Anta Diop, enfim, tantos que tem por aí, mostrando que a gente tem um pensamento africano
pelos africanos, né? Mesmo que eles estejam influenciados por uma língua ou por uma colonização aí muito forte. Então, a gente optou uma análise cultural em relação a esse conceito para a gente entender como esse panafricanismo funciona. E vocês vão ver, tenho certeza, que com o professor Jonathan, né, que vai falar do Nkrumah, vocês vão ver essa organização da União dos Estados Africanos, que é esse conceito político. Mas hoje a minha função, que bom que vocês não entenderam, que bom que vocês ficaram meio perdidos para entender, que a minha função era trazer perspectivas de análise desse panafricanismo, que vai, como eu falei, desde movimentos culturais, do movimento do renascimento do Harlem, da negritude, até, né, a luta pelas identidades nacionais. Passa para mim, por favor, Saturno. E aí, Pode só para falar. você ficar mais tranquilo, eles vão ter 2 aulas agora, uma comigo e um colega que eu convidei, o Tiago Cairu, que a gente vai estar falando do Kamegele e o Teatro Experimental do Negro, que é um pouco essa discussão para a gente aqui, no que isso nos afeta, né, dessa visão de um pan-africanismo brasileiro, não sei, vamos discutir. E depois a palestra sobre a Ruth de Souza, e com isso, e aí o Jonathan vem trazendo o pan-africanismo político. No Nkrumah. Perfeito. Depois a gente começa a discussão do panarabismo. Perfeito. Ó, só para terminar a minha ideia, ó, não pode haver uma única narrativa para a trajetória panafricanista, pois ela representa uma série de produções, reflexões, organizações, sem as quais os pensadores negros não seriam tão fortemente projetados no debate intelectual. Então, o que projeta o panafricanismo, na minha perspectiva, são as produções culturais. Através das produções culturais, nós podemos entender melhor o panafricanismo. E, como eu falei no começo da minha fala, para nós é muito claro quem funda a nossa literatura, quem funda nossas origens, nossas bases. Todo mundo sabe quem foi Tiradentes, todo mundo sabe quem é Machado de Assis, mas a gente não tem conhecimento do que esses caras fizeram, do que né, desses pensadores aí desde o século XIX fazem por um projeto de nação, por um projeto de unidade, por um projeto de identidade, por luta de representação. Tá? Algo que a gente vem conversando, se a gente for parar para pensar, há muito pouco tempo. Há 20 anos atrás, né, aí eu vou dar um spoiler aqui, quem não viu, veja, né, até para poder ver a palestra sobre a Ruth de Souza, né, A Negação do Brasil, que é sobre a representação dos negros nas telenovelas, né, do Joel Zito Araújo. Então, é muito importante a gente ver que essas eram movimentações legítimas para a representação, e que nós, no fundo, não conhecemos essa realidade. Então, é bom a gente ficar perdido, porque é sinal de que a gente precisa procurar mais, precisa ler mais, precisa ir atrás disso, né? Sem dúvida. Eu estou procurando aqui a Negação do Brasil, porque já vocês acham no YouTube fácil para assistir, tá? É muito importante que assistam. Gustavo, que passa aula aí, difícil. por favor, passa aí, por favor, Noturno. Tô com o X-Men na cabeça. Saturno, passa para mim, por favor. Pode passar mais uma. Isso a gente já falou, da essencialização. Ah, que lindo! Esses símbolos. Antes de terminar, quem pode me dizer quem são esses pensadores aqui? Sim, eu posso, mas eu não vou falar. Pronto. Não, vamos lá. Ana, qual que você reconhece aqui? Liga o microfone. Microfone. Olha, eu reconheço 2 da apresentação, mas já me confundi com os nomes todos. Não vou arriscar o palpite, mas eu sei que tem 2 aqui que você citou que eu lembro que eu vi. Fale, Daniel. Então, o Daniel quer falar. Vai. Tá, vamos lá. Quem tá no sul é o Blyden, né? O Garfield né? Tá aqui no canto esquerdo, ao lado do Boys.
Mas no meio eu não conheço os dois ainda. O do meio, vocês vão assistir, que está no canal Diálogos sobre a História da África, no curso Trajetórias. As 2 aulas, tem a aula do Gustavo sobre a MCZE, e no Pan-Africanismo, que eu dei em junho, tem uma aula do Gustavo falando do Senghor. Então, vocês conseguem, lá no canal, vocês acham as aulas e conseguem aprofundar. Então, aqui estão as minhas perspectivas, o meu quebra-cabeça, tá? Não consegui botar o Wakanda aqui dentro, que eu também acho que tem uma perspectiva bacana para a gente dialogar, mas isso aí, né, dialogar na roda dos amigos. O Wakanda tem, mas é engraçado, o traficante é russo e o herói é americano, né, que fica amiguinho da menina, né? Porque eu sou geração Guerra Fria, gente. Eu fiz graduação, existia o mundo bipolar. Graças a Deus ainda não estou bipolar, mas existia o mundo bipolar. Exatamente. E o traficante é russo, todo deformado, e o que vai entender a cultura é um aviador norte-americano. Não, e tem uma piada ótima daquele filme do Ed Murphy, que é esse último que eles refilmaram, né? Uma segunda parte, que não sei quem fala Wakanda, ele fala Wakanda não existe. Então, inclusive tem que deixar aqui meu repúdio, nota de repúdio à academia que não deu o Oscar para o Chad Boswick, né? Não deu para o Anthony Hopkins, que tem a vida pela frente para ganhar outros Oscars, né? O cara não tá mais aqui, mas enfim. Gente, então quem puder, vamos abrir aí a janelinha. A janelinha é ótimo. Gente, eu sou muito velha. O vídeo, vamos aplaudir o Gustavo. Valeu. Gustavo, eu que agradeço muito vocês. É aula complexa, é uma aula teórica com um grande exercício de historiografia. Então, gente, não tem fuga, não tem escapatória. Vocês vão ter que reler esse texto a partir dessa fala do Gu e se preparando para esse ciclo do pan-africanismo, que ficou interessante. Vamos ter 2 reflexões sobre o Brasil e depois a gente volta para Nkrumah. Então, a gente começa com esse pan-africanismo norte-americano, antiliano, depois a gente vem para um caminho do Brasil e a gente volta para um caminho dos Estados Unidos outra vez. Eu acho também, Patrícia, desculpa interromper, mas eu acho que uma sugestão também bacana é o texto do Paim, que eu cito na minha bibliografia, que eu acho que faz até a crítica em relação ao Apiá muito bem, e também o texto da editora, daquele capítulo da editora Positivo, né? Não sei se está fácil acesso, tal, que faça a relação entre o panafricanismo e o movimento negro, né? Eu acho que também a gente pensar um pouco fora da casinha. Eu vejo muito promissoriamente essa ideia de pós-colonialismo e de panafricanismo, se bem instrumentalizadas, entendeu? Não como guarda-chuva. Em que sentido, Gustavo? Desculpa. No sentido de falar assim, o panafricanismo não é a saída dos africanos no continente da diáspora, entendeu? Não é aquilo ali. É muito mais do que aquilo. O pós-colonialismo não é o tempo do pós-colonial. Acabou o colonial. Não é enfatizando o colonial. O pós-colonialismo é uma teoria ligada a uma descentralização dos estudos eurocêntricos, né? Muito próximo com os estudos subalternos. Alguns autores até colocam, né, que são ligados aos estudos subalternos, mas é um viés de análise pela crítica literária, e nesse ponto eu acho que a crítica literária foi, né, e eu acho que até vocês viram, não sei, acho que ele não tá aqui, né, a resposta do professor Leonardo, né, a quem está na crítica literária e quem está no campo da arte, tem muito mais, né, ferramentas, muitas vezes, do que a gente que está no campo da história. Então, a gente precisa também ir nesses campos, tentar entender melhor, né, essa crítica literária, tentar entender melhor essa perspectiva que eles mesmos se colocam muitas vezes, né, como pós-coloniais. Aí eu indico os trabalhos do Yves Mudimbe, o trabalho
do Aquile Mbembe, eu acertei, do Aquile Mbembe, do Yves Mudimbe, né, do Pauline Houghton Diji, também na relação da filosofia, enfim. Não sei Gente, sejam muito bem-vindos ao Pan-Africanismo, que é vastíssimo. Esse curso, vocês já acharam que podia ser muitas aulas e pouco conteúdo? Quem achou isso morreu na praia, que é muito conteúdo e quase nenhuma aula. O que são 15 semanas para a gente ver tudo isso que a gente tem que ver? Mas eu queria recomendar que o Gustavo vai dar um curso também novo, em junho, sobre trajetórias de vidas africanas e brasileiras. Esse tema vai voltar. Então, eu vou estar sempre informando vocês, tá, gente? Mesmo depois que o curso acabar, de materiais que possam ajudá-los. Mas essa introdução eu sabia que ia ser puxada. Mas era fundamental para colocar vocês num outro patamar de discussão sobre isso, porque, só para a gente recapitular, no início eu trabalhei com imagens do século XX ligadas ao triunfo negro. E a gente fez uma análise, uma crítica sobre isso, mostrando como esses conteúdos estão no nosso dia a dia, nas nossas reivindicações sociais. Da aula passada para hoje, a gente começou a problematizar isso academicamente, né? Primeira discussão de colonialismo meio termo no Chinua Achebe, e agora a gente abriu para esse mundo vastíssimo do pan-africanismo e negritude, tá bom?